Olá, queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos aqui, a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Bem-vindo a mais um Foco na Lição. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e neste vídeo trataremos sobre a revista Betel Dominical do quarto trimestre. Estamos abordando a terceira epístola universal do apóstolo João, cujo tema deste trimestre é Terceira Epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. O nosso querido comentarista, pastor Alex Cardoso, que é pastor-presidente das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira em Parque Esplanada, em Boa das Artes, a Debras Parque Esplanada, é quem nos traz esta preciosa lição para que possamos refletir. O que vamos estudar, então, na terceira epístola universal do apóstolo João contribui esses 15 versículos endereçados ao presbítero Gaio, nos traz 14 lições que abordam temas como andar na verdade, serviço, amor ao próximo, exercício do ministério cristão, liderança saudável, alguns atributos especiais do discípulo de Cristo, características de bons discípulos, ou do bom discípulo, entre outras que trataremos. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que possa nos iluminar, capacitar e conduzir em tudo acerca deste importante livro que é as Sagradas Escrituras. Eu quero lembrá-los que o objetivo deste foco na lição é trazer um panorama, apresentar de forma resumida todo o conteúdo de cada uma das 14 lições da Betel Dominical. O resumo de hoje, vamos falar especificamente da lição de número 7, que trata sobre o verdadeiro discípulo, reconhece que sua segurança provém de Deus, vem de Deus. O texto áureo para que possamos assim dar início é: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 7. A verdade aplicada é possível, mesmo com limitações humanas, cumprir o ministério cristão com confiança em Deus, fidelidade e no poder do Espírito Santo. Os objetivos da lição é ensinar que capacitação ministerial vem de Deus, mostrar que a maturidade não tem a ver com a idade, falar que não há ministério sem uma aliança com Deus. Os textos que usaremos como referência nesta lição baseiam-se pelo livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1, versos de número 4 ao 9. Então vamos à introdução. Nós trataremos que Jeremias era muito jovem. Quando ele foi chamado ao ministério profético, apesar disso, mesmo sendo chamado ao ministério profético e dizendo eu sou uma criança, não sei falar, não era assim como Deus o enxergava. Deus não queria que ele dissesse isso. Deus o via como um grande profeta. Essa diferença o fez exercer o seu ofício por mais de 40 anos. No ponto 1, onde traz para nós uma explicação sobre a capacitação de Deus, Deus capacita, Jeremias expôs sua juventude como um impedimento para exercer o ofício profético. Às vezes a fraqueza humana é real, deve ser exposta a Deus, mas não se torna limitante. Quando isso acontece, o líder demonstra sua confiança no Senhor. Um determinado homem e mulher de Deus precisa obter essa clara evidência. O único que pode capacitar alguém para o seu ministério é o próprio dono da ceifa, aquele que o chamou, Romanos 8:30. Deus não mima de forma alguma. Jovens, adultos, idosos, a serem chamados por Deus nunca foram mimados, mas formados através, às vezes, da pressão da vida e daquilo que tiveram que se submeter e sujeitar-se. Uma das virtudes de Deus é isso. Uma pessoa mimada sempre será fraca, vulnerável, o que torna-se prejudicial à obra de Deus, que é repleta de grandes desafios.
Olha, Deus não poupa ninguém. Ele prova todos aqueles que Ele deseja trazer um novo tempo e experiência. Deus não poupa os seus filhos de provas. Romanos 8,32. Jesus disse que o seu servo não é maior que o seu Senhor. Ele deixa claro que as tribulações serão enfrentadas pelos seus seguidores. As provas servem para nos aprovar, forjar um caráter e por isso se torna tamanhamente importante. Deus, Ele não ilude ninguém. Deus, Ele transforma pessoas. Jeremias não foi iludido por Deus, mas ele recebeu uma informação que iria onde ele fosse levado e diria o que deveria ser dito por Deus. Jeremias não foi iludido, ele foi transformado para exercer o ministério. O que não te desafia não te transforma. O que não te incomoda, te acomoda. No ponto 2, juventude e maturidade, trataremos a importante missão que Deus tem com todos. Existem muitos jovens maduros, capazes de desempenhar ministérios que eu diria extraordinários. Como José, por exemplo, que foi governador no Egito. O ministério que Deus confiou não exige idade, mas exige uma maturidade e uma capacidade de compreender a sua vontade. Não ser neófito, e lembrando a você que o termo neófito significa uma planta jovem, exuberantemente verde, denotando falta de amadurecimento. Paulo diz que o líder não deve ser neófito, em 1 Timóteo 3:6. Timóteo era um jovem também, mas ele não era neófito. Jamais ele deixou de se submeter à liderança de Paulo, diferente de Diótrefes, que não se submetia a seu líder. O apóstolo João, que exercia o apostolado sobre eles, não foi suficiente para esse mau discípulo chamado Diótrefes. Ter responsabilidade faz parte de um discipulado e de um discipulador. Por isso o faz exercer com excelência o chamado. Jeremias, por exemplo, tinha essa responsabilidade ministerial, diferente de outros profetas de sua época, que foram contemporâneos e que enganavam o povo com palavras que adoçavam os seus paladares, falando apenas o que eles queriam ouvir, mesmo se fossem mentiras e não fossem profecias de Deus. A excelência do chamado estava em ser um profeta verdadeiro, e foi isso que Jeremias compreendeu. Dar um bom testemunho também é importante. Não podemos aqui deixar de citar Timóteo, que dava um bom testemunho como verdadeiro discípulo de Cristo. Assim como Gaio, Demétrio, que foi reconhecido pelos irmãos da igreja. Demétrio foi um cristão gentil, que por seu testemunho, fidelidade, foi considerado um homem de boa reputação. Ele era sempre leal na verdade. No ponto 3, analisaremos a aliança e o compromisso que um discípulo precisa ter. O ministério é dado por Deus a quem ele escolhe. João 15:16 descreve isso. O Evangelho de Jesus segundo escreve João no capítulo 15, versículo 16. E com quem faz também a aliança, Deus tem esse compromisso. Então, manter-se firme diante das adversidades é o que o ministério nos promove nos desafios que enfrentamos. Não é à toa que Deus se apresenta a diversos homens dando ânimo, como foi a Josué 1:9. Ser forte, ser corajoso. Embora o início de seu ministério chamado, Jeremias tenha se mostrado titubeante, um pouco difícil de ser compreendido, com medo, pavoroso, ao ouvir Deus falar sobre o propósito que cabia a ele como profeta. Ele seguiu fielmente, cumprindo as exigências de Deus, exercendo o chamado, que foi um dos ministérios mais frutíferos e mais longos e mais profícuos. Na verdade,
as causas das duras profecias e por conta destas profecias, Jeremias foi preso. Não se calou diante dos desafios, mas honrou a aliança em todo instante e o compromisso que ele tinha com quem o chamou. Por isso que defender a verdade é importante. Quando vemos a observância desta lição, o presbítero Gaio e Demétrio andavam na verdade. Jeremias foi fiel ao Senhor e a mensagem que transmitia, mesmo que em tempos de crises e mensagens que fossem difíceis, no qual muitos profetas mentirosos tentavam deturpar, eles anunciavam de forma diferente, de verdade. Um líder fraco, às vezes, engana e fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Portanto, não é o que precisa ser ouvido que Deus, às vezes, quer que fale, mas o que precisa ser dito, como fez Jeremias. Não permita que discípulos sejam assim influenciados por maus discipuladores. Ir até o fim do seu chamado é um requisito principal para todo aquele que exerce a chamada de Cristo. Jeremias, o povo de Deus, enquanto ignorava suas leis e adorava outros deuses, Jeremias permaneceu em pregar contra a idolatria, em pregar o juízo, trazendo palavras ao povo sobre a inconstância que estavam vivendo. Assim, ele enfrentou fortes oposições, mas Deus o ajudava constantemente a cumprir o seu chamado até o fim. Portanto, amigos e amados irmãos, concluímos que ser fraco e inseguro jamais pode ser um atributo de um verdadeiro cristão. A questão é manter-se assim, não como fez Diótrefes, que não aceitava a correção verdadeira proferida pelo apóstolo João. Por isso, ele é comparado como um péssimo discipulador. Nós devemos assumir as vulnerabilidades, apresentar a Deus e ser um princípio de mudança para o nosso ministério, para que torne o ministério frutífero, virtuoso e abençoado, quando dependemos inteiramente de Deus. Assim chegamos no final deste vídeo. Obrigado por se inscrever, tanto em nosso canal, curtindo, comentando e compartilhando os nossos vídeos. A próxima lição trataremos sobre a lição de número 8, que fala-nos sobre o verdadeiro discípulo, servo cuidadoso, exemplar, fiel ao sumo pastor. Lembrando a todos vocês que o PDF com o plano de aula e a sugestão está disponível aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Baixe e faça bom uso. Que Deus te abençoe. Boa aula e até a próxima. O nosso lindo e maravilhoso Foco na Lição.